Organização da casa e nossas emoções. Você tem muita coisa ao seu redor, mas mesmo assim sente aquele vazio que parece que nada te satisfaz? Às vezes, a decisão de organizar sua casa pode te levar a iniciar o caminho do autoconhecimento. Um simples processo de desapego pode revelar coisas sobre você que nem você imaginava. Vem comigo e vamos entender essa ligação. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Sejam todos bem-vindos ao canal Sofia Golfeto, onde nós conversamos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência e qualquer assunto, qualquer tema que pode nos ajudar a sermos pessoas melhores. Meu pedido é para que você esteja comigo aqui até o final desse vídeo e, claro, se quiser praticar os 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar, eu vou ficar muito agradecida. Bom, pessoal, na semana passada eu conversei com vocês sobre a importância do desapego no processo da nossa mudança de vida, tá? Eu vou deixar inclusive o link desse vídeo no final aqui da tela, tá? Sabe, quando termina o vídeo vai aparecer lá para vocês assistirem. Para quem não sabe, eu sou personal organizer. E o personal organizer é aquele profissional que vai até a sua casa ou até o seu trabalho, enfim, para ajudar a você a colocar ordem na muvuca, certo? E existem várias áreas onde o personal organizer pode atuar, muitas áreas diferentes, tá? E dentre todas essas daí, eu fiz o meu treinamento, né, o meu aprendizado todo em 4 áreas, e uma delas é a organização do lar, a organização da casa, né? E assim, como em todas as profissões, a profissão de personal organizer, ela também demanda uma técnica. Nós temos uma técnica, né, para poder colocar a casa da pessoa em ordem, e a pessoa e aquela família, tudo conseguir continuar levando isso daí para sempre, né? Não adianta a gente ter que ficar toda hora voltando lá para refazer o serviço. Então, essa técnica e algumas outras coisas que acontecem no processo da organização levam o cliente a otimizar seu tempo, a economizar dinheiro, a ter uma vida mais, digamos assim, harmoniosa dentro de casa, principalmente quando é uma família, porque é muito desgastante você ter que ficar correndo atrás de tudo, não sabe onde guardou nada, sabe? As crianças se sentem desconfortáveis com isso, o marido, a mulher, aquilo gera muita briga, é bastante complicado. Então, o processo, né, da aplicação das técnicas da organização em si levam a vários resultados, tanto resultados visíveis e tangíveis, quanto alguns outros que a gente não consegue enxergar, tá? Mas acontece que o primeiro grande passo para um processo de organização é uma coisinha chamada desapego, que é a hora que, como a Priscila Saboia fala, do desentralhamento, né? A hora da gente colocar para fora de casa tudo aquilo que não nos serve mais, coisas que nós estamos guardando que não há necessidade. Inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo falando sobre desapego para vocês, tá? Então, não tem como iniciar o processo de organização sem passar por esse desapego. E é aí que o título do vídeo entra aqui na nossa conversa, tá? Porque a parte do desapego para a maioria das pessoas, tá, gente? Tem gente que não tá nem aí, mas para a maioria das pessoas ela é uma parte muito complexa, porque ela mexe diretamente com as nossas emoções, tá? E nesse processo de desapego, muito pode ser identificado naquela pessoa que está responsável, né, pela casa, pelo processo em si, como, por exemplo, falta de amor próprio, mentalidade de escassez, né? Existem várias coisas que quando nós estamos trabalhando com isso, nós conseguimos perceber até na forma da pessoa responder as perguntas para saber se pode se desfazer de uma coisa ou não. E quando eu falo desfazer, não é jogar no lixo, tá? Existem muitas coisas que vão para doação, existem muitas coisas que vão para conserto, às vezes que precisa voltar.
o material reciclável, né? É assim, na última hipótese que vai para o lixo mesmo, tá, pessoal? E aí, as pessoas não percebem, elas não percebem, mas as nossas emoções, os nossos sentimentos estão muito ligados com as coisas que nos cercam, né? Nós acumulamos coisas ao nosso redor, bem como nós acumulamos sentimentos dentro do nosso coração, dentro do nosso corpício, né? E no caso, quando nós vamos trabalhar com o processo de desapego material mesmo, aí a gente consegue começar a identificar uma série de coisas que, se aquela pessoa estiver afim, ela vai aproveitar, né, aquele momento, né, de ter entendido o que todo aquele monte de coisa ao redor dela significa e vai procurar uma ajuda, vai procurar um tratamento, vai procurar um terapeuta, enfim. Tem também aquelas pessoas porque entendem que precisam tratar aquilo, certo? Para poder levar uma vida mais leve, para poder deixar o passado no passado e viver o presente com plenitude, né? Existem também aquelas pessoas que não percebem nada, que não estão nem aí com nada, que continuam depois do processo de organização, voltam a acumular novamente e realmente não querem enxergar o que está acontecendo. Existem também aquelas pessoas que estão enxergando, mas elas têm um apego tão grande, elas têm uma necessidade interior tão grande de guardar, de se sentir preenchida com aquele monte de coisa, que ela encontra justificativa para cada um dos itens que você fala, ó, esse aqui fica, vai e tal, e a pessoa não abre mão de nada, e aí ela vai encontrando justificativa para tudo aquilo continuar, permanecer com ela dentro da casa dela, tá, pessoal? Então, tudo que nós temos ao nosso redor está diretamente ligado com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso sentimento. E muitas vezes a nossa vida está uma zona, né? Porque nós estamos externamente refletindo toda a bagunça interior que está dentro de nós, toda essa falta, toda essa escassez. E uma coisa alimenta a outra, né? É um círculo vicioso, como sempre eu digo aqui. E aí, quando você vai partir para um processo de desapego, você vai entrar diretamente em contato com o seu vazio interior, com o seu desamor, com a falta de amor próprio. Você entra em contato com a falta de amor que você sentiu dos outros por você lá atrás, quando você era criança, quando você estava na sua infância, tá? Então, existem várias coisas que estão ligadas à maneira como nós lidamos com o nosso dia a dia, o prático mesmo, o material dentro da nossa casa, que tem tudo a ver com tudo isso que nós já passamos e às vezes até com aquilo que nós continuamos a passar, porque como nós não deixamos o passado no passado, a gente continua alimentando tudo isso. Então, olha, eu fiz aqui uma listinha com 3 coisas, 3 situações, tá? Olha que interessante, quando a pessoa sente aquele vazio na alma, que ela não sabe explicar muito bem, mas que a torna uma pessoa carente por natureza, ela tende a acumular. E esse acúmulo, agora vamos para a parte física, material da coisa, para você ver se você se identifica, né? Ele pode ser gerado de três formas. Quando você compra demais, quando você se torna um consumidor compulsivo, mesmo que você não precisa de determinados itens, você vai lá e compra. Mesmo que não pareça que você é um consumidor compulsivo, você pode ser, e nem você e nem as pessoas ao seu redor identificarem isso. Então, o consumidor compulsivo ou o acumulador compulsivo, né? Não precisa ser aquela pessoa que chega com pacotes e pacotes e pacotes de compras, ou que está entulhado em casa, que não consegue nem se mexer porque as coisas ocupam o lugar das pessoas, né? Não, o consumidor, digamos assim, medianamente compulsivo ou altamente
consumista, né? Ele pode ser aquela pessoa, vamos supor, você vai 3 vezes na semana para a rua para poder resolver problema, ir no banco, sabe, gente? Fazer coisas que a gente tem que fazer na rua. Dessas 3 vezes, pelo menos 2 você volta com alguma coisa para dentro de casa. Um imãzinho de geladeira, ou, sei lá, um conjunto de cumbuca nova para sua cozinha, ou um enfeitinho para casa, ou um chinelinho que você viu, que você achou bonitinho, ou uma peça de roupa. Então você não consegue sair e estar em contato com aquele monte de ofertas e voltar para casa de mão abanando. Então você sempre está colocando uma coisinha a mais dentro de casa, sempre está colocando uma coisinha a mais dentro de casa. Tá? Essa é a primeira forma de você estar acumulando e não estar percebendo. A segunda é guardar recordações dos mais ínfimos momentos. Então tem gente que vai guardando tudo, sabe? A balinha do papel do primeiro beijo, do primeiro namorado lá em 1900 e sei lá eu quando, né? Ou então o ticket do show que você foi assistir, sei lá eu, né? Do Queen, lá em São Paulo. Poxa, tudo bem, se você é um colecionador, se você é uma pessoa que realmente ama o Queen e coleciona tudo do Queen, eu até compreendo. Mas se você guarda o do Queen, o do outro, porque cada coisinha daquela te lembra de uma coisa. Então você também é uma pessoa que está tentando aí preencher o seu vazio interior, tá? Outra coisa é não conseguir jogar nada fora. Então você não consegue jogar um pote de sorvete fora, você não consegue jogar embalagens fora. Tem gente, pessoal, que guarda, às vezes, até tampa de caneta, porque de repente ela pode precisar, porque ela pode comprar outra caneta Bic mesmo, sim, tá? Ela pode, tipo, a caneta acabou, então ela guarda a tampa, porque quando ela comprar outra, se ela perder a tampa, ela já tem outra caneta. Entendeu? Então, é uma coisa bastante complicada. E essas ações, elas acontecem com o objetivo de tapar esse buraco interior que nós temos, né? E esse vazio, que nada mais é do que uma altíssima falta de amor, né? E principalmente do amor próprio, né? Esse é o mais complicado de todas. Uma pessoa, por exemplo, que passou por restrições financeiras na vida, né? Na infância dela, na adolescência, tá? E na idade madura, ela conquistou uma situação estável e ela consegue ter uma vida legal aí. O que ela faz? Ela começa a comprar muita coisa para poder, entre aspas, suprir aquela falta, aquele vazio, aquela vontade que ela tinha lá atrás, quando ela era criança, e ela não podia ter aquele brinquedo, ou ter aquela roupa, ou ter, sei lá, seja lá o que for, aquele caderno, aquela coisa que, sabe? Então, assim, a gente começa a hoje agir de maneira a suprir aquilo que ficou lá no passado, e esse passado nunca será suprido. Nós mesmos é que temos que entender isso e nos dar hoje, aqui, agora, esse, digamos, suprimento, essa dose de amor, de entendimento, de carinho e tudo mais, tá? O outro exemplo também é aquela pessoa que sempre se sentiu menos do que os outros, né? Ah, era o irmão menos paparicado, o outro irmão sempre fazia tudo melhor do que você, né? Ou então você nunca se sentia assim, você sempre achava que as pessoas não estavam satisfeitas com as coisas que você estava fazendo, talvez por algum comentário, alguma coisa assim, então você se sentia sempre com a sua autoestima lá embaixo, né? Sempre sendo pior. Então depois, quando você fica adulto, você começa a preencher esse vazio com coisas, tá? E isso está diretamente ligado nessa coisa de autoestima, a nossa autoimagem. E autoestima e autoimagem tudo tem a ver com o amor próprio, né? E o amor próprio tem a ver com o não ter o vazio interior. E esse vazio interior, quando você tem, acaba se ligando a coisas. Agora, quando nós falamos de coisas, nós estamos falando aqui de material. Só que nós esquecemos, pessoal, que nós também acabamos acumulando todos os sentimentos. Então, a gente acumula, né, sentimentos de mágoa, raiva, tristeza, inveja, ódio, ciúmes, entre tantos outros sentimentos
que levam o nosso corpo a vibrar numa baixíssima frequência, e aí a gente começa a atrair exatamente aquilo que o nosso corpo está vibrando, aquilo que a nossa mente pensa, o nosso coração sente, né? Então, se você é uma pessoa que está apegada em situações, em emoções, em coisas que você viveu lá no passado, isso tudo está guardado dentro de você, e você não abre mão disso de jeito nenhum, porque você é uma pessoa, sei lá, revoltada com a vida, porque todo mundo é culpado, né? Sempre foi, foi fulano, foi cicrano, é isso, é aquilo, é o governo, eu não sei, é qualquer coisa. Então você está apegado nesse monte de emoções ruins, vamos colocar assim, negativas, que estão levando você para baixo. Então, existem pessoas, por exemplo, que não acumulam nada, que não são consumidores, assim, né, vorazes de nada, né, que tem até a casa extremamente vazia, até vazia demais, mas estão intimamente lá consigo mesmo, apegado em um monte de sentimentos ruins, né? De falta de amor, de tudo isso daí que eu falei para vocês. E aí essa pessoa também precisa praticar o desapego, só que no caso o desapego de emoções, tá, pessoal? Então, voltando ao processo de organização, ocorre que muitas vezes na hora que a gente vai fazer o desapego, né, que vai ver o que fica, o que não fica, porque para você poder organizar, você precisa tirar, você precisa criar espaço, você precisa ter aquilo que é necessário ter para que a energia dentro da sua casa flua, e aquilo que você não está usando mais vai embora para que outra pessoa use, né? Não pode ficar lá parado, e você precisa criar espaços, né? Porque o que nós precisamos não é de mais espaço, é de menos coisas, na verdade, né? Então, a pessoa, quando vai entrar nesse processo de desapego, apresenta uma dificuldade enorme para conseguir fazer, tá bom? Então, eu espero que, deixa eu ver aqui, ó, que você consiga se ver, né? Dá uma paradinha aí e pensa, né? Eu até coloquei aqui, ó, bora parar, pensar nas suas atitudes e conscientemente escolher se observar, né? Questionar por quê, para que você está guardando determinadas coisas, seja materialmente falando ou seja emocionalmente falando, né? Dê uma olhada aí ao redor na sua casa, para pensar como que você age quando você sai para ir para a rua, quando você entra em algum local que tem assim muito comércio, como um shopping, por exemplo, ou quando você vai passear aí no centro da cidade e você encara as vitrines, as lojas, você sente aquela necessidade de sempre voltar para casa com alguma coisa, não precisa ser 200 pacotes, mas que seja uma coisinha dentro da bolsa, né? Se você sente essa necessidade, há aí dentro de você algo a ser buscado, algo a ser compreendido, tá? E aí você pode, inclusive eu vou deixar um link aqui no card, aqui no card para vocês também, de um outro vídeo que eu fiz falando sobre desapego, que também tá bem legal, né? E para você poder perceber essas coisas, é preciso você silenciar, saber ouvir aquela voz maior que fala dentro de você, a sua intuição, sabe? O seu eu. Você precisa acreditar mais no seu sexto sentido e falar, não, opa, peraí, olha, esse vídeo aí tá me trazendo, putz, deixa eu olhar, porque muitas vezes nós temos esses sentimentos, nós temos essas sensações e a gente vai empurrando, acumulando a sujeira embaixo do tapete e vai deixando a vida passar. E não se dá conta que nós mesmos estamos provocando todo esse desequilíbrio, desarmonia que está na nossa vida. E que um simples processo de desapego pode ajudar bastante, tá bom? E se você precisar de uma ajudinha como personal organizer, né? E também como autodidata em autoconhecimento e tudo mais, eu trabalho com consultorias, né? Pela internet, sessões de aconselhamento, consultoria para organização, para todos esses processos e também de qualidade de vida. É só você mandar um e-mail para mim, meu e-mail sempre fica aqui na descrição do vídeo. E aqui na descrição do vídeo eu também tenho o link para o meu e-book que eu escrevi falando da ética nas redes sociais, de respeito nas redes sociais, inclusive da importância da boa comunicação e da boa língua portuguesa, né, para que a gente possa se comunicar efetivamente. Também tem vários links aí de produtos e ferramentas que eu indico fortemente para vocês, para nos ajudar em todos esses processos, e tem o contato da Paula Santos, que está trabalhando comigo
também, né, nas redes sociais e também nesse projeto de e-books aí que outros eu vou lançar, outros virão também. E a nossa mensagem de hoje é: desapego é aprender a ter menos para poder ser mais. Eu sou Sofia Goffetto, uma excelente semana para todos nós, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para você. Tchau.